Boa noite com Jesus. Nós já estamos de pé. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 12, e nós vamos ler do verso 10 até o verso 14. Eclesiastes, capítulo 12, verso 10, que tem o título: Todo o dever do homem consiste em temer a Deus e em guardar os seus mandamentos. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é a retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. E demais disto, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar enfado é da carne. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto, que seja bom, que seja mal. Senhor nosso Deus e Pai celestial, nós estamos alegres, Jesus. Nós estamos aqui na casa do Senhor, ó Pai. E bom é estarmos aqui, Jesus, para, Senhor, ouvir a Tua mensagem, ó Pai. O Senhor já tem nos abençoado, ó Pai amado. Se saíssemos daqui, se nos despedíssemos agora e voltássemos para os nossos lares, já estaríamos mais do que abençoados, Jesus amado. Obrigado, Jesus, pela sua presença aqui, ó Pai. E que nesta noite o Senhor possa nos manter nesta unidade, Jesus, neste bom Espírito, ó Pai celestial, para que possamos receber a sua palavra, Senhor. Fale conosco agora através da sua palavra, ó Deus. Vivifica os nossos corações, ó Pai. Circuncida os nossos ouvidos, ó Pai, para ouvirmos a sua palavra, Jesus. Ó Deus, cura os enfermos nesta noite, ó Pai. Liberta aqueles que estão oprimidos, aqueles que estão tristes e abatidos, que o Senhor traga alegria para eles nesta hora, ó Pai. Pois nós estamos na presença do Senhor, ó Pai. E onde o Senhor está, a alegria está ali, ó Pai. A segurança, a abrigo, ó Deus amado. E nós estamos neste abrigo, Senhor Jesus. Descansados sobre o mar tempestuoso, nós cremos que a âncora segura, e esta âncora é o Senhor Jesus Cristo. Abençoe a sua palavra, em nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém, Senhor Deus, amém. Graças a Deus. Nós vamos ouvir o hino então com a irmã Raquel e a irmã Sara. Hoje vim falar de mim nessa minha oração. Eu imploro teu perdão, quero ter a comunhão, ser como criança, fonte que só jorra a inocência e o amor. Me leva, Senhor, a conhecer-te mais, em
entender teus pensamentos e quais são seus ideais. Quero aprender contigo, vem me ensinar como te ouvir, Senhor, como te agradar, como tirar um sorriso teu, como chamar tua atenção pra mim, como fazer com que o Senhor derrame da tua glória aqui. Quero, Senhor, mais do teu poder. Quero, Senhor, ver o teu mover. Entrego minha vida a ti, sou totalmente teu. Que os meus anseios sejam os mesmos que os seus. Quero ser igual a ti. Quero parecer contigo e amar o meu irmão como a mim mesmo, saber reconhecer todos meus defeitos, chegar à conclusão de que todo o meu ser é dependente teu, Senhor. Senhor, hoje vim falar de mim nessa minha oração. Eu imploro teu perdão, quero ter a comunhão, ser como criança, fonte que só jorra a inocência e o amor. Me leva, Senhor, a conhecer-te mais, entender teus pensamentos e quais são seus ideais. Quero aprender contigo, vem me ensinar como te ouvir, Senhor, como te agradar, como tirar um sorriso teu, como chamar tua atenção pra mim, como fazer com que o Senhor derrame da tua glória aqui. Quero, Senhor, mais do teu poder. Quero, Senhor, ver o teu mover. Entrego minha vida a ti, sou totalmente teu. Que os meus anseios sejam os mesmos que os teus.
quero parecer contigo e amar o meu irmão como a mim mesmo, saber reconhecer todos meus defeitos, chegar à conclusão de que todo o meu ser é dependente teu, Senhor. Chegar à conclusão de que todo o meu ser é dependente teu, Senhor. Amém, graças a Deus. Deus abençoe a irmã Raquel e a irmã Sara. Eclesiastes capítulo 12, verso 10. Foi a leitura que nós lemos aqui nesta noite. E Salomão, no livro de Eclesiastes, ele sempre nos adverte, desde criança à mocidade, a nos aproximarmos mais de Deus, a se apegar mais às coisas de Deus e deixar as ilusões deste mundo, as vaidades que se passam, que são perecíveis. E aqui no verso 10 do capítulo 12, ele começa dizendo: procurou o pregador achar palavras agradáveis. Às vezes é o que muitos pregadores procuram, nós que pregamos, achar palavras agradáveis, que vai agradar ao povo, aos ouvintes. Mas ele diz aqui, e o escrito é a retidão, palavras de verdade. Então, às vezes, nós não agradamos a todos, mas o profeta, na mensagem a respeito, ele diz assim: o importante não é isto, o importante é você estar pregando palavras de verdade, palavras que venham a edificar a igreja, palavras que venham a edificar o povo e o povo de Deus. As palavras dos sábios são como aguilhões que furam muitas vezes, machucam, e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, está firme o prego bem pregado, ele firma. Assim são as palavras dos sábios, são palavras de firmeza, palavras que faz o povo se firmar e voltar a sua atenção para Deus, para a mensagem, para a Bíblia. Estas são as palavras dos sábios de Deus, que nos foram dadas pelo único pastor, o qual é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o nosso único pastor. Vê? Aqui falando do físico, há tantos pastores por aí, né? Determinada cidade, que ministram, que têm seus ministérios, mas aqui Salomão disse: acima de tudo isso há somente um único pastor, o qual é Deus. E demais disto, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar enfadado é da carne. A carne se enfada fácil das coisas de Deus, de ouvir a mensagem, de ouvir a palavra, de vir aos cultos, de regozijar na presença de Deus. A carne se enfada disto. Mas o Espírito Santo de Deus não se enfada de ouvir a palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus gosta disto. É por isso que eu creio que você também gosta de ouvir a palavra de Deus. Vocês gostam de ouvir a palavra de Deus, irmãos? Eu creio que nós amamos ouvir a palavra de Deus, alimentar da mensagem da hora, alimento espiritual para os filhos e filhas de Deus. A carne se alimenta da carne, o alimento natural.
Mas o alimento espiritual do cristão é a palavra de Deus. Vê? A carne se enfada disto, não gosta de ouvir a mensagem, de ir à igreja, mas o Espírito Santo ama tudo isto, diz o profeta. De tudo que se tem ouvido, o fim teme a Deus. Profeta de Deus pergunta, está você diante do temor de Deus? Teme você a Deus? Teme a você a sua mensagem? O fim é temer a Deus e guarda os seus mandamentos. Que mandamentos são esses? A mensagem, a sua palavra que é ministrada, que é pregada, ensinamentos, o qual nós temos de sobra, como diz as Escrituras. Guarda os seus mandamentos. Nós devemos guardar os mandamentos de Deus, obedecer a sua palavra, obedecer a mensagem. Vê? Tem pessoas que não temem a Deus, que não temem a palavra, a Bíblia, as mensagens, andam de forma desordenadas, mas ele diz aqui, porque este é o dever de todo o homem. Todo homem que serve a Deus é temer a Deus, é respeitar a Deus, é respeitar a mensagem, é respeitar uns aos outros, é viver em harmonia e harmonia com Deus. Irmãos, Deus tem colocado nós aqui para sermos representantes dEle. E o profeta fala, Deus deseja que estejamos em harmonia, que respeitamos uns aos outros, que respeitamos a sua palavra. Como pode Deus estar onde não há temor a Ele? Como pode habitar num coração que não teme a Ele, que não o respeita, que não o ama? É deste temor que Salomão está dizendo, diz o profeta, na mensagem respeitos. O temor produz o respeito produz a unidade, e a unidade de Deus. É por isso que nós louvamos, que nós cantamos, que nós glorificamos a Deus, é porque nós estamos em harmonia uns com os outros, em harmonia com a palavra, com Cristo, sua mensagem, um só acordo, uma só fé, uma só crença. É assim que é ser crente, é assim que se congrega, é assim que se chega na presença de Deus, é com nossos corações com boas intenções. E Deus abençoa o povo, Deus abençoa a igreja, Deus abençoa os tocadores e tudo vai bem, os cantores, pregadores, famílias, jovens. É quando nós estamos num só espírito, numa só fé, e Deus abençoa o povo. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até que tudo o que está encoberto, que seja bom, que seja mal. Nada fica encoberto aos olhos de Deus, que seja bom ou que seja mal. O profeta fala, nós temos a balança de Deus em nossas mãos. Coloque na balança, faça o teste. E ele continua dizendo aqui, respeito é o que devemos a Deus. Você tem que ter temor e respeito a Deus para ser abençoado. E o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Você quer ser sábio, irmãos? Quer ter sucesso? Obedeça a Deus, sua palavra, sua mensagem. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Nós temos que temer a Deus, dar honras a Ele, a sua palavra. Às vezes nós honramos mais o homem do que a Deus. Nós damos mais honra ao homem do que a Deus, por sua classe social, pela posição que ele ocupa na sociedade. Somente a Deus é que nós devemos dar honra e glória, somente a Ele.
Oh, aquilo não quer dizer que você tenha medo dele, diz o profeta. Mensagem respeito, parágrafo 48. Não é ter medo de Deus. Isto não quer dizer que você está dando, que você tenha medo dele. Isto quer dizer que você está dando respeito e reverência à sua palavra. Irmão, se há um que nós devemos reverenciar, este é o Senhor Jesus Cristo, irmãos. Dai reverência a Ele, a sua palavra, a sua mensagem. Reverencie a Deus, não ao homem, mas a sua palavra. Reverenciar é amar. Reverenciar é aceitar a mensagem em seu coração. É abrir o seu coração para Deus, para a sua palavra. Oh, nós devemos reverenciar a Deus. Vê? Nós cristãos, esse temor a Deus, o profeta diz aqui, ó, está voltado diretamente à obediência, ao que se refere à obediência, aos cumprimentos da sã doutrina, ao ato de gratidão e ao respeito mútuo que nós temos por Ele. Nós temos que ser eternos gratos a Deus pelo que Ele tem feito conosco. Gratidão, respeito mútuo pela sua palavra. Vê? Às vezes até mesmo se você não crê, mas você tem que respeitar a palavra de Deus, respeitar o que Ele está fazendo. Porque o profeta fala, na igreja há todos os tipos de pessoas. Há cristãos, há incrédulos, há manufaturados, 3 classes de crente o profeta pregou ali na igreja. E ele diz aqui, ó, mesmo que você não creia, mas tenha respeito pelas coisas de Deus. Deus honra isto, Deus honra este comportamento seu. Mateus 22, 34, 40. Amarás ao teu Senhor, teu Deus, e ao teu próximo como a ti mesmo. Você ama a si mesmo? Então ama ao teu próximo também, irmãos. Ame ao seu irmão, ame ao seu pastor, ame a mensagem, ame a igreja a qual você congrega, ame este ministério ao qual você pertence. Não se escandalize por nada, mas mantenha-se firme na rocha. Esta igreja não é do homem, esta igreja é de Deus, a noiva do Senhor Jesus Cristo. E o profeta ainda diz assim, ó, há muita diferença em igreja e noiva. Igreja e noiva. Vê? E quão bom é saber que nós não somos uma igreja. Nós somos a noiva do Senhor Jesus Cristo. Nós somos mais do que uma igreja, diz o profeta. Nós somos a noiva eleita de Deus. Nós somos mais do que religiosos, diz o profeta. Nós não pertencemos a uma denominação. Nós somos a noiva do Senhor Jesus Cristo, o qual está firmado na sua palavra, na rocha das eras. Vê? E nós temos que amar isto. Amar a Deus em suas formas de trabalhar. Deus está trabalhando, Deus está tratando com o seu povo. E nós devemos amar a forma de Deus trabalhar, diz o profeta aqui. E combater o bom combate. E Salomão está dizendo que a vida deve ser vivida com fé e harmonia. Com fé e harmonia. Não adianta nada nós termos fé e não viver em harmonia. Harmonia com Deus, harmonia com seus irmãos, harmonia no seu lar, porque isso inclui tudo, não é somente a igreja, seus familiares, ao qual você pertence, a sua família, o seu lar, seus amigos, seus vizinhos, no seu trabalho. Nós devemos viver com fé e harmonia, diz o profeta aqui.
Harmonia com Deus, com a palavra, com a família, esposo com esposa, filhos com seus irmãos. Nós devemos viver em harmonia, para que assim Deus cumpra as suas promessas em nós. Há promessas para nós, irmãos. Aquelas pessoas que eram curadas, cegos que viam, coxos, mancos que andavam, pessoas que tinham fluxo de sangue ali estancavam instantaneamente, pessoas que eram ressuscitadas. Sabia que eles não tinham promessa dessas coisas? Não tinham. Que dia Deus prometeu que Ele ia ressuscitar a filha de Jairo? Ele não prometeu isso. Na Bíblia não fala que Ele não prometeu. Aonde está escrito na Bíblia Jesus dizendo que ia ressuscitar a Lázaro? Jesus dizendo que ia curar aquela mulher do fluxo de sangue, se tão somente ela tocasse em suas orlas. Aonde está escrito isto? Ele dizendo que Ele faria isso? Nós não encontramos. Aí o profeta diz assim, aquelas pessoas não tinham a promessa, e mesmo assim o milagre aconteceu nas suas vidas. Imagina nós que temos a promessa em nossas mãos, o que não poderia acontecer em suas vidas, em nossas vidas. Nós temos a promessa, irmãos. Nós somos portadores da promessa de Deus. Não deixe ela escapar das suas mãos. Pessoas que não tinham as promessas de Deus eram curadas. E você que tem a promessa da cura em sua mão, será que você não vai ser curado por Ele? Nós temos as promessas de Deus em nossas mãos. Vê? Mas nós temos que estar em harmonia. Caminhando em harmonia com a palavra de Deus, visando os valores que a crença que é pregada do Deus eterno. E Salomão aconselha a buscar a Deus enquanto ainda podemos. Ainda podemos, irmãos. Mas isto será tirado de nós. E nós sabemos disso. E sabendo disto, então é hora de nós buscarmos mais e mais a Deus, em oração, cultuando, vivendo em harmonia com a palavra, uns com os outros, num só companheirismo, numa só fé, crendo no mesmo Deus, numa só unidade. O Deus que nós servimos é um Deus de unidade, irmãos. É um Deus de unidade. E quando você ama a Deus, você o teme, que você possa desagradá-lo. Não é assim? Você teme que você possa desagradá-lo. Você teme com receio de que você faça algo errado, que você venha desapontá-lo. Eu creio que nenhum de nós deseja desapontar a Deus, desagradar a Ele. Vê? Você tem sua mãe, você tem sua esposa, sua família, você tem a igreja, você tem o próprio Deus. Imagina você se tornar uma pedra de tropeço para todos o qual você ama. É a pura verdade. Está vendo? Nós temos que ter o temor de Deus em nossos corações. Em nossos corações. E Deus exige isto. Ele exige respeito. Deus exige isto. Esses atributos de nós que professamos ser cristãos. O profeta diz aqui, nós que professamos ser cristãos. Ele não exige isso do mundo.
Ele exige de nós, cristãos, filhos e filhas de Deus. Por quê? Porque é conosco que Deus está tratando, irmãos. Deus não está trabalhando para o mundo, Deus está trabalhando em prol dos seus filhos, em prol da sua noiva, em prol de mim e de você. Por isso que muitas vezes o cristão é visado. O cristão é mais visado. Não disse que é cristão? Ele não é um crente? Ele não disse ser um cristão? É assim que eles nos julgam, que eles jogam palavras sobre nós. Nós somos mais exigidos. Vê? Mas o profeta diz assim, ó: nós devemos dar graças a Deus por isto. Nós devemos dar graças a Deus por isto, porque isto é uma prova que nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Nossa natureza é diferente. O cristão é diferente. É, por isso que o cristão ele é mais exigido. Falando do natural quanto espiritual. Você pega um homem, um empregado de uma fazenda, ou um atendente de loja, ou um qualquer por aí, ninguém dá nenhuma atenção a ele. Ele passa na rua e ninguém dá uma atenção. Porém, deixa arranjar um trabalho na força policial e descer na rua com seu emblema e vestido no seu uniforme, ele está representando a lei. O que isso acontece? A natureza muda. Você já o olha com um olhar diferente. É por isso que o mundo nos olha com um olhar diferente, irmãos. É porque há algo diferente em nós. Há algo diferente em você. E este é o Espírito Santo de Deus. A roupagem do cristão. O profeta disse muito bem aqui, ó. Um homem, ele sem uma farda, ele é um qualquer. Foi o que o profeta colocou aqui, ó. Mas quando ele põe uma farda policial, ele se torna uma autoridade. Ele está revestido com autoridade, vê? E nós estamos revestidos com o Espírito Santo de Deus. Você, aquele homem é um representante da lei. E você é um representante de Cristo Jesus. Aqui na terra, você é um representante de Deus. Agora, se nós olhamos para aquele homem da lei diferente, tal qual você deve olhar diferente para o teu irmão. Qual tal você deve olhar diferente para o teu irmão. E por quê? Porque ele é um representante de Deus. Ele é um representante de Deus aqui nesta terra. E você deve olhar para ele com amor em seu coração. Com amor, com gratidão, pela sua vida, pelo que ele é. Vê? Agora lembre-se que cada um de nós somos representantes de Cristo. Por isto devemos sempre respeitar e reverenciar uns aos outros. Respeitar e reverenciar uns aos outros. Vê? Mensagem escutando sua voz. Profeta disse: nós falamos tanto, nós falamos demais. E muitas vezes uns dos outros. Pastores, ministérios e coisas assim. E o profeta diz aqui, devemos respeitar uns aos outros e reverenciar. Nós devemos reverenciar os nossos irmãos. Falar bem um ao outro. Falar bem da igreja. Falar bem da mensagem, falar bem da pregação, falar bem dos cultos, das reuniões. Lembre-se que Deus está por trás de tudo isto.
A obra é de Deus, não é nossa, é de Deus. Deus tem exigido aquilo para os seus servos que se respeitem. E à medida que você respeita os servos, você respeita a Deus. Quando você respeita o seu irmão, você está respeitando a Deus. Portanto, quando eu respeito você e você me respeita e nós respeitamos um ao outro, então nós estamos respeitando a Deus. É algo mútuo, instantaneamente. Quando nós respeitamos um ao outro, nós estamos respeitando a Deus. Disse Jesus: tudo o que fizerdes a um destes pequeninos, a mim me fizerdes. Então, quando você desrespeita o seu irmão, você está desrespeitando a Deus. Quando você desrespeita o pastor, você está desrespeitando a Deus. E muitas vezes é aí onde nós tropeçamos. Parágrafo 66 da mensagem Respeito. Muitas vezes é aí onde nós tropeçamos. Quando vimos a desconsiderar um ao outro. Nunca devemos desconsiderar um ao outro, irmãos. Mas devemos sempre ter consideração pelo nosso irmão, pela nossa irmã. Sempre ter consideração pelos com os outros. Se for possível, engrandecer-se ao próximo e rebaixar a si mesmo. Num bom espírito da fé que uma vez nos foi dada. Devemos considerar um ao outro. Até mesmo há pessoas que ridicularizam um ao outro. Até mesmo o mensageiro. Profeta dizendo aqui. Há tantas pessoas assim. Que ridicularizam um ao outro. Seu irmão, sua irmã. Até mesmo o mensageiro. E ele diz aqui, não é hora de se queixar. Não é hora de se queixar. Foi assim com Moisés, queixavam de tudo. Queixavam que não havia pão, queixavam que o sol estava fervendo. Então Deus fez chover pão dos céus. Queixavam que não tinha água, então Deus fez cair a água dos céus. Era uma queixa após a outra. Pessoas queixosas, nada está bem, queixando disto, queixando de aquilo. Deus abençoava, Deus dava, e mesmo assim continuavam queixando. E o profeta disse, não é hora de se queixar, irmãos. Deus está trabalhando. Será que você não pode ver isto? Deus está trabalhando. Eu desejo lembrar a vocês, se Deus enviou o mensageiro e vindicou pelos sinais que ele é o mensageiro de Deus, então compete a nós somente obedecer a sua mensagem. Vamos ser obedientes à palavra de Deus, sua mensagem da hora, e respeitar o mensageiro, sua palavra, sua mensagem. Josué e Calebe permaneceram ao lado do mensageiro que era Moisés e da sua mensagem. Vamos permanecer com a mensagem profética que Deus tem nos enviado. É esta mensagem a qual nós pregamos. Não pregamos mensagem de homem algum. Estamos pregando a mensagem de Deus, que Deus enviou aos seus servos profetas. Josué e Calebe permaneceu ao lado do mensageiro, que era Moisés, e da sua mensagem. E quando Miriam e Arão cometeram o erro de descrer em Moisés, de blasfemar contra Moisés, então o que eles fizeram? Eles foram falar a Deus e pedir por eles. E o profeta fala, e Miriam foi ferida com lepra, porque ela descria em Moisés, no mensageiro.
Às vezes Deus fere os filhos, nossas vidas, porque muitas vezes nós descremos na mensagem, nós falamos contra a mensagem que é pregada, nós desrespeitamos a mensagem, ministérios e coisas assim. E Deus disse, traga-os aqui, Miriam e Arão. E quando Miriam estava diante de Deus, Deus a interrogou. E o que Deus perguntou a ela? Você teme a Deus? Você teme a Deus, irmão? Você teme a Deus, irmã? Miriam não estava reconhecendo Moisés como o enviado de Deus. E você está reconhecendo este profeta, esta mensagem, como enviada de Deus? Nenhum respeito, nenhuma honra Miriam tinha para com Moisés, nem Arão, e isto trouxe lepra para ela. Então Deus disse, não vede Moisés, meu servo, ele é o enviado do Senhor. E se você o desrespeita, você está desrespeitando a mim, o próprio Deus dizendo. Se você não o respeita, você não está respeitando a mim. O que nós falamos ou fazemos, os nossos irmãos, tem um grande peso em nossas vidas, diz o profeta. O que nós falamos um do outro, tem um grande peso em nossas vidas. E Moisés teve que orar pela vida dela. E Miriam ficou 7 dias fora do arraial para purificar-se. Vê? Era o que Deus estava mostrando para Miriam. Que temos que respeitar os planos de Deus. Temos que respeitar o que Ele faz. Vamos pular aqui para a gente encerrar, irmãos. E ele diz aqui, e Deus deseja que respeitamos o que Ele está fazendo. Vê você isto? Ele exige respeito. Vê? Nunca desrespeite a Deus. Se você não crê, permaneça calado. Permaneça calado, seja tardio a falar e pronto a ouvir. Nós falamos tanto e não permitimos que Deus fale, e nós temos que permitir que Deus fale aos nossos corações, que a sua palavra fale. Permaneça calado, não zombe das pessoas, mas honre uns aos outros. Era isto que Miriam e Arão tinham que fazer, era honrar o seu profeta. Era honrar aquele enviado de Deus, e é isso que nós temos que fazer, é honrar esta mensagem profética, é honrar os pregadores, é honrar a palavra de Deus, é honrar uns aos outros. Deveria ela ter conhecido melhor os planos de Deus. É isto que deve a nós muitas vezes. É reconhecer, conhecer melhor os planos de Deus, conhecer melhor a sua palavra, conhecer melhor as formas de Deus trabalhar. Muitas vezes Deus trabalha de formas que não entendemos, mas o profeta fala, não é para entender, é para crer. É para crer, e nós devemos crer, e ter comunhão, e ter companheirismo, e viver em harmonia com a sua palavra, uns com os outros. Deveríamos ter conhecido melhor, diz o profeta. E o profeta diz assim, e o respeito, ele produz união, ele produz unidade. E nós não devemos, o profeta fala aqui, chegar ao ponto de ter que aprender da maneira difícil, como foi Miriam. Ela precisou ser ferida com lepra, sofrer as consequências, purgar e coisas assim. Nós não devemos deixar a chegarmos a este ponto de termos que aprender da maneira difícil. É hora de quebrantar o nosso espírito, render o nosso espírito a Deus e dizer, Senhor, transforma-me, Senhor. Quebranta-me, Senhor.
Quebra este vaso, remova essa pedra, este velho eu que está em meu coração. E deixa-me amar os meus irmãos. Deixa-me amar a obra. Deixa-me amar as coisas de Deus. Deixa-me amar a mensagem, reconhecer o seu dia, o qual estamos vivendo. E ver a mensagem ser vindicada em seus corações. Nós não devemos chegar a este ponto de que temos que aprender da maneira difícil, irmãos. Padecer. Vamos aprender da maneira fácil. Deus, Ele está nos ensinando de uma maneira amável. De uma maneira, diz o profeta, fácil de aceitar, de receber. Deus não está com um chicote em nós todos os dias, não. Ele não está fazendo isto. Ele está trabalhando com o seu povo de uma maneira amável. E nós devemos estar atentos a anúncios, a estas advertências de nosso Deus. Mensagem à unidade de Deus para finalizar. O profeta, ele diz aqui, o respeito, ele produz a união e a união produz a unidade. Vamos manter neste respeito, para que o respeito possa produzir união, e a união do povo de Deus, e esta união possa produzir a unidade de Deus em nós. Nós estamos em uma unidade, e a unidade de Deus em nós. Que Deus abençoe os irmãos, no precioso nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, também os irmãos que estão através da internet. Deus vos abençoe. Vamos dizer graças a Deus, porque o Senhor falou conosco, que possamos honrar o que nós ouvimos aqui nessa noite. São aproximadamente 98 pessoas que foram abençoadas juntos conosco, aqui na Bahia, em Barra da Estiva. Irmão Jorge e a irmã Ildete. Em Bom Jesus da Lapa, irmão Fred e família. A igreja ali em Brejinho. Em Caculé, irmã Marculina, João, Judite, Enoedna e irmão Wander. Aqui em Caetité, irmã Alice, irmão Isaac e irmão Adailto. Em Feira de Santana, irmão Martim, Giovanni, irmã Joana. A igreja ali em Guanambi. Em Pindaí, irmã Veraci, Vando e Tatiana. E no Ceará, em Barbalho, irmão Severino e Felipe. Vamos dizer, Deus abençoe nossos irmãos, no nome de Jesus Cristo. Nós temos pedido de oração para a irmã Conceição e família, por saúde ali em São Paulo. E oração também pela viagem do irmão Jorge e irmã Ildete. Ele ligou ontem e pedindo oração, vai para Sorocaba. Então nós vamos nos colocar de pé. Você que tem o seu pedido de oração, levante uma de suas mãos, tanto aqui ou através da internet. Deus falou conosco e Deus já nos abençoou, Deus já te curou. Pai Celestial, aqui está esse pedido de oração, Senhor Jesus, pela irmã Conceição, Senhor Jesus, e sua família, Pai, por motivo de saúde. Conceda, Pai, o desejo do seu coração, meu Deus. Dá-lhe a cura nesta hora, Pai. Ela ouviu a voz do Senhor nessa noite, Pai. E a tua voz fala, a tua voz cura, liberta, salva. Nós cremos no Senhor Jesus Cristo, que é o nosso curador, Pai querido. Ó Deus, a viagem também do irmão Jorge e irmã Ildete, Senhor, para Sorocaba, Deus. Proteja a viagem deles, Senhor. Guarda de todos os males, Senhor. Que o anjo do Senhor vai à frente deles, ó Pai, abrindo o caminho, Senhor, limpando o caminho, ó Deus, e protegendo suas vidas. E nós te damos graça nesta hora pela mensagem que nós ouvimos, Senhor Jesus. A mensagem que veio do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Que o Senhor continue abençoando o nosso irmão Wesley, Senhor Jesus. Abençoando sua família, Pai querido. Abençoando o seu povo, Senhor. Assim como o Senhor nos abençoou nessa noite, ó Pai, não só nós aqui, ó Deus, mas os irmãos através da internet, Senhor. O Senhor levou essa palavra a cada um deles, ó Deus.
Esta palavra é o Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor continue levando cura, Pai, para os enfermos, libertações para os oprimidos, Senhor Jesus. Força para os fracos, Senhor. Anima aqueles que estão desanimados, Senhor. E sustenta-nos na fé, uma fé perfeita, uma fé de arrebatamento. No nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Graças a Deus. Terça-feira nós estaremos de volta aqui às 19h30. Deus abençoe a cada um de vocês. Boa noite com Jesus. O sol já se declina, já é o final do dia, está cumprindo a predição do profeta Zacarias. Diz que no tempo da tarde uma luz haveria. Esta luz já raiou, a mensagem já ecoou da boca de um profeta, o mensageiro desse dia. Por que viver em trevas quando a luz brilhando está? A porta da graça ainda está aberta, mas um dia se fechará. Entre logo, meu amigo, nesta verdadeira luz. É o sinal mais evidente da volta de Jesus. Que Jesus falou, restauraria tudo afinal. É William Branham que nos chamou de volta à palavra original. Este Elias não é o tisbita, João Batista nem Eliseu. Ele é a quarta criatura, a águia voando nas alturas, nos levando à morada segura, ao lar que Jesus nos prometeu. Por que viver em trevas quando a luz brilhando está? A porta da graça ainda está aberta, mas um dia se fechará. Entre logo, meu amigo, nesta verdadeira luz. É o sinal mais evidente da volta de Jesus.